Primeiramente, boa noite. Quero mostrar para vocês, conforme prometido, a plotter. Mostrar para vocês como que eu fiz e um pouco da codificação também. Assim, a carcaça ainda tá bem feia, é bem um protótipo mesmo. Eu não cheguei a finalizar 100% o projeto. À medida que for aparecendo tempo, eu vou fazer isso. Então, essa é a carcaça da impressora, né? Obviamente, eu tirei tudo que tinha aí, placa, a, a carcaça de plástico. Eu preservei mesmo só o motor de passo, esse motor de passo aqui que é o motor que puxa a folha, o trilho, né? O trilho de fazer a cabeça movimentar. O motor de passo que fica aqui atrás, infelizmente eu dei a bobeira de estragar ele. Então eu estraguei ele e coloquei um motorzinho de passo bem menor. Esse motor de passo aqui, ele tá me dando problema porque ele é lento, ele é muito lento, então tá demorando muito para mim conseguir plotar alguma coisa. Por conta desse motor de passo, porque ele é muito lento, ele é um motor de 5 volts. Eu já fiz a compra do motor de passo de 24 volts, eu tô esperando ele chegar para me fazer a substituição desse motor aqui, para ficar mais rápido. Então, como que eu fiz esse projeto? Primeiramente, a placa do Arduino tá aqui embaixo, né? Aqui tá, a gente consegue ver o Arduino. Esse shield daqui de cima é um Adafruit, um Motor Control Shield. Esse shield aqui ele é muito bom. Ele permite a gente controlar dois motores de passo e dois servos simultaneamente. Ou motor de energia, esses motorzinhos pequenininhos, a gente pode controlar dois, quatro motores simultaneamente. E os servos, os dois servos. Essa plaquinha ela tem entrada para energia, né? Então tá aqui a entradazinha para energia. A gente pode colocar uma fonte aqui. Quando eu começo a plotar mesmo alguma coisa, eu ligo uma fontezinha aqui, coloco 12 volts, porque aí dá mais carga para o motor de passo, enfim, fica mais estável, porque os 5 volts que o cabo USB fornece é fraco. Por exemplo, eu vou resetar aqui, ó, e ele vai puxar a folha. Você pode ver que o LED começa a ter a piscar, eu não sei se consegue enxergar daí, porque falta alimentação. Essa Quando a gente reseta aqui ele puxa a folha, isso foi eu que programei para toda vez que a gente quiser inserir uma folha, né? Então você só reseta e coloca a folha e vai puxando a folha até onde que você quer que comece a plotar. É bom começar a plotar quando a folha já chega aqui mais ou menos aonde ela está agora, porque aí a folha já fica mais instável aqui, ó, para quando a caneta baixar, ela entrar em contato com a folha. Então tá aqui a parte do Arduino e a parte do Shield. Aqui eu coloquei um sensor de impressora. Esse sensor de impressora, a gente encontra ele nessas próprias impressoras velhas. Não tem material na internet bom que explique o funcionamento desse sensor. Como eu desmontei essa impressora, ela tinha uns 2 ou 3 sensores, eu queimei um tentando fazer ele funcionar, e esse aqui eu consegui fazer ele funcionar. Esse sensorzinho ele funciona da seguinte maneira: ele tem um LED e um sensor de luz do outro lado. Então ele tem um LEDzinho numa ponta e um sensor de luz do outro lado. E quando ele não consegue mais, o sensor de luz não consegue mais receber a luz desse LED, significa que alguma coisa aconteceu, passou um papel, alguma coisa ali. Então eu coloquei esse sensorzinho aqui para indicar que é o início do papel. Então a cabeça a cabeça se movimenta, e ela vem e chega aqui no início. Então, quando chega no início, eu colei um papelzinho aqui, ó. Esse papelzinho entra dentro do sensor. Aí o sensor fala para o código, fala, ó, já é o início da folha. Já pode começar a plotar a partir daí, porque a cabeça já está posicionada no início da folha. Aqui eu coloquei um servozinho normal, colei com cola super bond, passei uma presilha aqui só para garantir que ele não vai sair daí. Coloquei a caneta Bic, aproveitei até o furo da própria caneta Bic, eu aproveitei, passei um parafuso aqui. Aqui dentro eu coloquei
um pedacinho, um canozinho, que esse canozinho aqui é de uma outra caneta mais larga, para essa caneta Bic se movimentar aí dentro, né? Funcionar como um pistão. Colei ele, passei uma presilha só para garantir. Então é basicamente isso. É a mesma ideia de uma impressora 3D, né? A gente tem o eixo X, tem o eixo Y, aliás, perdão, tem o eixo X, tem o eixo Y, né? Que é puxando o papel, e tem o eixo Z, que é o servo aqui, ó. Outra coisa interessante, essa plaquinha, essa plaquinha de controlar motor de passo, ela consegue controlar qualquer tipo de motor de passo. Basta você saber detalhes do motor de passo, por exemplo. Esses motores que eu estou usando são de 48 passos. Então você tem que saber configurar o fio aqui, ó. Sabendo configurar o fio, ligar o fio certinho, e lá na linguagem, quando a gente lá na linguagem do Arduino, a gente faz o import, né, da biblioteca dessa placa. Aí você configura o motor de passo para 48 passos e começa a controlar o motor de passo. Então, o mais complicado é pegar, por exemplo, e acertar essa configuração de fio aqui, ó. Esse é o mais complicado, mas não é impossível. Pode fazer por tentativa e erro e vice-versa. Por exemplo, imagina esse aqui, ó. Esse aqui me deu um trabalhozinho para mim acertar a configuração desse motor de passo. Os fios são da mesma cor, né, azul, e não tem absolutamente nada de tutorial desse motor de passo na internet. Então dá um pouquinho de trabalho. Você tem que saber localizar as bobinas a partir dos fios, e depois disso o motor começa a funcionar. Então, basicamente é isso, os hardwares que eu utilizei, a configuração de hardware que eu utilizei na Plotter. Vou mostrar agora para vocês um pouco do código, como que eu fiz. Vou jogar aqui no computador. Aqui, ó. Aqui é o código em processing. Então tá aqui um pouco do código, né? Eu faço o import da imagem que eu quero a partir daqui. Quando eu mando executar o código, ele abre a parte gráfica para mim. Abriu a parte gráfica para mim. Olha só, aqui é a imagem original, né? E aqui é a imagem que vai ser plotada. Aqui tem um detalhe muito importante. Para quem estuda computação gráfica, para quem conhece um pouco dessa área, eu utilizo o filtro de detecção de borda, filtro de Sobel, para poder eliminar essa imagem grande desse jeito, porque essa impressora ela imprime pixel a pixel. Então, assim, é um processo trabalhoso, demorado, né? Então a gente tem que eliminar um pouco de ruído. Na verdade, não é ruído, né? Porque a imagem está original aqui. Então, quando eu vou plotar ela, eu tenho que tirar o corpo da imagem e deixar só a parte, enfim, que me interessa, que vai ficar bacana. Até porque a plotter, ela é monocromática. No código eu configurei também para poder esse contraste aqui, a quantidade de pontos aqui, ela é dinâmica. Então, por exemplo, aqui ó, no código, eu tenho uma variável aqui chamada contraste. A gente pode trocar ela aqui, por exemplo, vou colocar aqui 100. Na hora que eu der o play aqui, ele vai pegar a imagem. Olha só, tanto que essa imagem agora já apareceu bem mais carnuda. Não tem diferença de uma imagem mais cheia desse jeito para a imagem mais vazia, para plotar. Por quê? Porque a cabeça tem que ir de um canto até o outro da folha. Então, de qualquer forma, ela vai de um canto até o outro da folha. Então, não importa se a imagem tá muito cheia ou se está muito vazia. Ela vai ter que ir de um lado ao outro da folha. Então, essa questão do contraste aqui é gosto, é critério, né? Geralmente eu não gosto quando eu utilizo o filtro de Sobel, eu não gosto da imagem muito carregada. Eu acho ela particularmente mais bonita quando ela fica mais simples, mais assim, ó. Que aí dá pra gente ter uma distinção de preto e de branco, enfim, a imagem fica mais bonita. Enfim, funciona para qualquer imagem. Você pode ter outras imagens aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Enfim, aqui na pasta de imagens, onde roda o código, tem várias imagens. Essa é só um exemplo. O código está todo aqui. Como que o código funciona? Depois que eu aperto o play aqui, que ele me mostra o resultado da imagem, se foi esse
o resultado que eu quero que seja plotado, é só eu dar um clique aqui na tela, só dar um clique aqui na tela, que automaticamente já vai começar a mandar os pixels daqui para a plotter. Aqui também tem um detalhe interessante. Toda vez que eu executo o processing, ele dá um reset na porta serial. Então, quando ele dá um reset na porta serial, ele restarta o Arduino. E toda vez que restarta o Arduino, ele puxa a folha. Então, olha só para vocês verem que a folha já se moveu. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar aqui, cliquei, eu coloquei um lagzinho para um lag, se eu não me engano, de 30 segundos para começar a impressão. Eu configurei também aqui, ó, para sempre que mandar imprimir, a cabeça da impressora sempre voltar, a cabeça da plotter sempre voltar. Então ela pode estar parada em qualquer canto, que ela sempre vai voltar aqui para o início, até ela encontrar o sensor. E depois disso, a plotter começa a fazer de fato o trabalho que ela tem que fazer. Talvez eu tenha que editar esse vídeo, né, porque vai ficar muito longo, ou então talvez eu vou ter que fazer um outro vídeo mostrando o resultado, quando de fato começar a plotagem. Lembrando que tem um delayzinho aqui, que eu programei esse delay. E assim, no mais é isso, é um projeto bem simples, mas que dá para ser melhorado, dá para fazer bastante brincadeira legal aí para quem gosta, né, para quem gosta de ficar inventando essas coisas e tal. Enfim, no mais é isso aí, galera. Muito obrigado pela compreensão de todos.